Vídeo de listinha, cara, acho mó barato fazer vídeo de listinha. Essa listinha aqui de hoje é o que aí, Kleber? O que é essa listinha de hoje? Listinha de hoje é 6 formas de ensinar o seu cachorro a parar de morder, ou melhor dizendo, controlar a mordida, usando brinquedos e coisas que você já tem em casa. Então sim, tem meio que um jabazinho aqui nesse vídeo, mas eu não vou só te falar dos produtos que eu recebi aqui, que eu vou colocar as fotinhas. Eu vou te explicar por que esses produtos funcionam e como que você usa no teu dia a dia de uma forma que seja inteligente para resolver exatamente esse problema aí do cachorro, que é um negócio de louco mordendo sem parar, que não tem controle nenhum. Então bora lá falar a respeito aí desses 6 produtos, como é que você usa isso aí no dia a dia. E eu sou o Kleber, adestrador e pai da Wendy, e esse vídeo aqui tem o patrocínio aí da Origem Pet, que é um site, cara, irado, que fez uma seleção incrível de produtos extremamente funcionais, brinquedos que são top mesmo para você realmente ter aí pro seu cachorro para sempre, que vão durar pra caramba. Nenhum brinquedo é indestrutível, pensando em cães, mas vão durar com certeza, são brinquedos de altíssima qualidade, e assim também como os petiscos e produtos naturais ali que foram selecionados com todo carinho para gerar bem-estar pro seu cachorro, para gerar um relacionamento de qualidade, para você oferecer produtos que realmente engrandecem aí a experiência de vida do teu cachorro. Então, quiser conhecer, vai ter um cupom de desconto aqui na descrição, e se você é membro assinante do canal, manda um direct para mim, @kleber.dogsforfun, que tem um cupom exclusivo para você que é membro aqui do canal, com descontinho adicional bem bacana. Então é isso aí, clica no link da descrição assim que terminar o vídeo para você conferir esses produtos e outros que estão lá no site Origem Pet. E sendo redundante de propósito, se for membro assinante do canal, manda um direct @kleber.dogsforfun para saber qual é o cupom que te dá um descontinho adicional. Então vamos lá, primeira linha de produtos que eu acho bem bacana você ter em casa, seja para cachorro filhote ou para cachorro adulto, são os brinquedos interativos. O que é um brinquedo interativo? Brinquedo interativo é aquele que você usa para interagir diretamente com o seu cachorro, para colocar treino, para colocar controle de mordida, para ensinar autocontrole, para ensinar o seu cachorro a atender um comando vem ou atender ao nome quando chamado. Quando você utiliza um brinquedo legal que o seu cachorro curte e associa a utilização do nome, fica muito mais fácil o seu cachorro se prontificar a atender, porque o nome dele está condicionado a uma experiência bacana. Qual que é o brinquedo interativo então, Kleber? Brinquedo interativo não é nenhum desse que está aqui atrás. Os brinquedos interativos normalmente são cabo de guerra, camiseta que você tem aí na sua casa, aquela camiseta velha que você ia jogar fora, então pode virar também um cabo de guerra. Pode virar um estímulo discriminativo para você utilizar e ensinar controle, intensidade da mordida para o seu cachorro. Ou seja, o ponto não é o seu cachorro parar de morder. O ponto é o seu cachorro entender quando que a brincadeira de mordida é bem-vinda, até que ponto ela é bem-vinda. E aí tem um vídeo aqui nos cards, que é uma live que está disponível com exclusividade no clube de membros, na qual eu falo tudo que você precisa saber sobre controle de mordida e te explico em detalhes como que usa o estímulo discriminativo para ajudar o seu cachorro a entender quando pode brincar, quando não pode mais brincar, qual que é o limite da brincadeira, da força que ele pode colocar na mordida. E isso aí tudo de uma forma natural para ajudar o seu cachorro a controlar os ímpetos, né? Controlar os demônios que vivem dentro dele. Então o brinquedo interativo é sim o cabo de guerra, pode ser bolinha, pode ser diversas coisas, mas aqui nesse vídeo eu tô focando em brinquedos que ajudam a controlar a mordida. Então, primeira linha de brinquedos é essa, brinquedo interativo, brinquedo que você interage diretamente com o seu cachorro. Segunda categoria de brinquedos que ajudam no controle de mordida são os brinquedos de entretenimento, os brinquedos de passatempo. Quais são os brinquedos de entretenimento de passatempo? O brinquedo assim, ó, opa, caiu do céu. É tipo esse aqui, ó, brinquedo que não necessariamente você vai rechear ou colocar qualquer coisa ali como um complemento, mas o próprio brinquedo, ele já tem ali uma textura que é atraente para o seu cachorro. Qual que é a ideia desse tipo de brinquedo aqui? A ideia é que são brinquedos que têm texturas variáveis, ou você pelo menos deveria ter algumas texturas variáveis de brinquedos aí pro seu cachorro, porque a cada dorzinha que ele sente na gengiva tem uma necessidade específica que precisa ser atendida. Como assim? Imagina que seu cachorro tá mordendo, sei lá, o pé do sofá que é de madeira. Aí você vai dar um brinquedo desse daqui que tem uma textura mais mole. Você concorda comigo que é uma troca injusta? Se ele achou o pé do sofá razoável para resolver esse problema do desconforto nas gengivas devido ao crescimento dos dentes, e a madeira atende bem essa necessidade, talvez esse brinquedo aqui que você vai oferecer não seja o melhor. Então você tem sempre que buscar uma textura que seja semelhante àquela que o seu cachorro tá te dizendo que resolve o problema dele. Da mesma forma, se o seu cachorro tá mordendo, sei lá, o edredom, ou a caminha, ou a sua calça jeans, aí o que ele tá te dizendo? Ele tá dizendo que exatamente precisa de uma textura que seja um pouquinho mais maleável, um pouquinho mais macia, que é essa textura que tá encaixando direitinho ali naquele ponto específico da gengiva dele que tá incomodando. E aí, nesse sentido, tem as texturas que são de nylon, tem a de borracha, tem o silicone, tem os mordedores naturais também, que podem ou não ser recheados. E aí os brinquedos recheáveis entram na terceira categoria de produtos que ajudam o seu cachorro a controlar a mordida. O que é um brinquedo recheável, Kleber? Esse também é um brinquedo de entretenimento, mas ele é uma categoria específica. Aí a gente tá falando, opa, desse brinquedo aqui, por exemplo, que é
um brinquedo que você usa para rechear e que tem uma textura que o seu cachorro vai ter que explorar ali para descobrir como que ele tira a comida de dentro do brinquedo. Mas também pode ser esse daqui. O que é isso? São chifre de bicho, um boi, um búfalo, sei lá. É um chifre, né, que você faz, você põe a comida do teu cachorro aqui, pode inclusive oferecer congelado e pode ser a ração, não precisa ser comida natural não. E aí vale lembrar que o seu cachorro, não interessa o tamanho dele, ele tem na genética todo um componente de caça e predação. O que é um componente de caça e predação? É um instinto, né, isso que a gente chama de instinto de caça e predação. Então morder coisas que são naturais é absolutamente natural para o cachorro. E aí a grande sacada de usar um casco ou um chifre, por exemplo, é que uma vez que você recheou esses recursos, você acaba criando uma associação positiva entre a existência de algo valioso para esse cachorro dentro do recurso e o recurso em si. Então, uma vez que acabou a comida ali, seu cachorro já tem uma associação positiva de que morder esse negócio vai resolver um outro problema dele. Porque quando a gente está falando de comida, é um problema básico, um problema de alimentação. Todo bicho vivo precisa de comida. Mas morder coisas é um outro problema que seu cachorro precisa ter resolvido na vida dele. Então, se você puder sempre associar a utilização de alguma coisa recheada, ou seja, esse tipo de brinquedo que não é natural, ou esse tipo de brinquedo que é natural, isso vai te ajudar bastante no controle de mordida. E aí tem muita dúvida nessa hora como é que usa esses brinquedos, né? Por exemplo, Kleber, mas eu uso ração, se eu colocar ração nesse negócio aqui, não vai ter graça nenhuma. De fato, como que você pode fazer? Nesse tipo de brinquedo, por exemplo, você pode usar comida natural, você pode usar pasta de amendoim. Nos Estados Unidos é super comum o negócio de pasta de amendoim, tudo é pasta de amendoim nos Estados Unidos, né? Mas você pode usar, sei lá, iogurte, pode amassar o petisquinho aqui, ó, e dar uma chuchadinha nele e colocar para congelar. Agora, nesse tipo de brinquedos aqui, o chifre cresceu de tamanho, né? Você pode colocar ele em pé dentro de um copo, por exemplo, colocar a ração, encher de água e pôr para congelar. A ração vai estufar ali dentro e você oferece congelado para o seu cachorro ficar mordendo, tirando a comida dali. Seu cachorro não precisa morder? Nada mais justo do que ele morder a comida para conseguir se alimentar e canalizar todo esse estresse, toda essa tensão provocada pela dor dos dentes crescendo, nada mais justo do que ele canalizar para um recurso que resolve dois problemas de uma vez só, né? Ou seja, o que eu tô te dizendo aqui é que os brinquedos que são recheáveis é para você usar a porção de comida do seu cachorro, que você pode dividir em diversas porções ao longo do dia. Aqui entra aí um outro parênteses que eu vou deixar uma outra live aqui nos cards, que é também do clube de membros, para você entender como que você usa a alimentação de modo geral para enriquecer a experiência de vida do seu cachorro junto com você na tua rotina aí, facilitar o teu dia a dia. Isso ajuda a resolver a ansiedade de separação ou até evitar que esse problema se instale na vida do seu cachorro. Isso ajuda o seu cachorro a receber visitas de uma forma mais calma, menos agitada, menos eufórica e canalizar toda a emoção que ele sente com a chegada de pessoas para um recurso que é mais importante para ele do que as pessoas em si. Isso te ajuda a fazer reuniões em casa quando você trabalha de home office sem ter que ficar dando atenção pro teu cachorro, ficar preocupado que ele tá quieto demais ali no canto. Já era o carregador do celular. Beleza, então até esse ponto do vídeo já falamos de 3 tipos de brinquedos e como que você pode usar de uma maneira assim um pouco mais direta, mas se você quiser saber os detalhes, cards aqui para você acompanhar a live de controle de mordida que tá bem completinha. Aí a gente vai para a 4ª categoria de produtos que ajudam o seu cachorro a controlar a mordida, que são os mordedores naturais. O que são os mordedores naturais? Então, como eu mostrei, tem o chifre, tem o casco, mas tem outras coisas também que você pode oferecer, congeladas ou não, e em complemento com a ração, a comida diária dele, ou não. Se for para oferecer sem ser em complemento com a ração ou com a comida natural dele, é melhor oferecer como sobremesa ou logo após ele terminar de comer a porção ideal de comida dele daquele período. Então, exemplo de mordedor natural que você pode oferecer congelado para o seu cachorro. Você tem, por exemplo... Peraí, deixa eu tirar daqui do... Você tem, por exemplo, então esses aqui, ó, que são os vergalhos. O que é vergalho? Vergalho é aquele negócio que vai na pipoca do boi, né? Na pipoca do boi, né? O vergalho, que vai na pipoca do boi e que eu tirei aqui de trás de mim, mas tudo bem. Aqui fica um adendo, né? Tem cachorro, meu, que tem a flora intestinal muito sensível. Aí você vai dar um vergalho inteiro para um cachorrinho, sei lá, um Spitz, um Lhasa, um Shih Tzu, vai dar dor de barriga. Então você tem que oferecer ali, mas ficar de olho para que quando chegar mais ou menos na metade, você vai ali, tira dele e bota ele para descansar. Mas uma forma alternativa, por exemplo, para um cachorro de médio, grande porte, você colocar dentro do chifre, cobrir com a ração, colocar água, congelar e oferecer aquilo ali para ele, se ocupar, se entreter e gastar um tempão ali mordendo. Um outro tipo de mordedor natural que vai ocupar bastante a cabeça do seu cachorro, te dar umas boas horas aí de paz, é esse que tá aqui, ó. Pronto, que é o pé de galinha. O pé de galinha dá pra fazer uma mandinga da boa, hein? Pé de galinha, dá pra fazer dentro do chifre, dentro de um Kong, por exemplo, aquele Kong que você
abertinho assim, né? Que você põe o negócio ali, a ração, chucha o pé de galinha e faz uma mandinguinha assim pra ensinar o controle de mordida. A mandinga, né? Mandinga pro cachorro parar de morder. Olha só que coisa incrível. E aí na categoria de mordedor natural entra tudo que é natural. Então, por exemplo, pode entrar aqui o pulmão bovino, né? Que você pode dar de pouquinho. Pode entrar a orelha bovina, a orelha suína. Então, tudo que é natural que você encontra aí e faz cara de nojo no pet shop é natural e pode oferecer pro seu cachorro. Sempre com moderação, sempre respeitando ali o porte e a fase de vida que o seu cachorro tá, porque exatamente existe essa questão da formação da flora intestinal. Então, de repente, como eu falei, um filhote não vai se adaptar bem com uma orelha de um boi desse tamanho aqui, né? Penúltimo item aqui da nossa lista é o Lick Mat. O que é Lick Mat? Lick Mat é um tapete feito para você colocar coisas pro seu cachorro, normalmente congeladas, pro seu cachorro ficar lambendo. Um exemplo de Lick Mat é esse aqui, o Lick Mat Slomo. Qual que é a ideia? A ideia é exatamente essa. Vai colocar aqui, de repente, um iogurte probiótico pro teu cachorro, congela lá, põe no congelador, oferece para ele como sobremesa. Pode colocar a própria ração aqui, ó. Tem dois tipos de superfícies alternadas aqui para você colocar a ração, cobrir com água ou então petisco, dar uma mesclada aqui. E aí eu gosto muito da ideia do Lick Mat exatamente para as raças que tem muita tendência para mordida. Por exemplo, Pastor, Border Collie, Jack Russell, os American Bully, Staffordshire Bull Terrier e esses cães que têm maior tendência à falta de controle na hora de morder, esses cães de mordida dura. Então esse tipo de recurso não só ensina o cachorro a lamber para obter o recurso que ele quer, o recurso que é interessante para ele, como também ensina uma forma de apaziguamento para cães que têm uma tendência ao traço de personalidade de combatividade. Tem um link aqui para você entender um pouquinho melhor isso que eu tô falando. E aí é massa esse tipo de brinquedo, porque como eu falei, você pode usar os brinquedos, gastar um dinheirinho aí, né, ter um produto de qualidade na sua casa, um produto seguro, pensado para entender a integridade física do seu cachorro, ou você pode fazer na sua própria casa com forma de gelo, por exemplo. Exatamente, pega uma forminha de gelo aí e usa da mesma forma, colocando a ração, colocando petisco, colocando iogurte, pasta de amendoim, o que quer que seja, que obrigue, entre aspas, o seu cachorro a lamber ao invés de morder. Então aqui a gente está falando de uma alternativa de comportamento para mordida. Já o sexto item da nossa lista não tem nada a ver com produto, não tem nada a ver com patrocínio, não tem nada a ver com brinquedo, é uma coisa que você tem na sua casa aí e que todo mundo que não ficou até o final do vídeo perdeu uma oportunidade gigantesca de ensinar controle de mordida sem ter que fazer absolutamente nada, que é usar um grão de ração para um porte maior do que o que seu cachorro realmente tem. Mas antes de eu explicar isso, deixa eu te fazer um convite para participar da Maratona O Melhor Cão do Mundo. O que acontece na Maratona O Melhor Cão do Mundo que vai rolar entre os dias 13 e 17 de junho? Eu vou derrubar diversos mitos que estão te atrapalhando para que você tenha o cachorro educado, companheiro, confiável que você sempre quis ter. E o grão de ração é um dos maiores obstáculos que você pode encontrar na cultura brasileira, na sociedade brasileira, que está exatamente se colocando entre a educação de sucesso, o relacionamento confiável com o seu cão e o resultado que 99% das pessoas aqui no Brasil ainda tem. Kleber, não tô entendendo o que você tá dizendo. O que eu tô te dizendo é o seguinte, existe uma série de práticas amplamente estabelecidas na cultura nacional que dificultam a educação de cães. E o tamanho do grão de ração é uma das coisas que fica no caminho da educação de sucesso para um cachorro que tem a tendência a morder. Pô, pensa aqui comigo, se o cachorro tem a tendência a morder e você vai e oferece para ele um grão de ração que ele não precisa mastigar, você concorda que você deixou de resolver um problema na vida do seu cachorro, a necessidade de morder, e ainda criou um outro problema na vida dele, que é a ansiedade para comer o mais rápido possível, para que ele possa, assim que ele terminar de comer, vir brincar de te morder? Eu vou te explicar isso e muitos outros mitos que te atrapalham na Maratona Melhor Cão do Mundo. Para participar é de graça, tem um link aqui na descrição do vídeo, junto com o cupom ali que tá para você conhecer a Origem Pet e todos os produtos que estão lá. Vão ser 3 aulas ao vivo, online, gratuitas, entre 13 e 17 de junho. Clica aí, se inscreve, confirma também a entrada no grupo de WhatsApp para aumentar as tuas chances de receber a notificação dos dias e horários certinhos das aulas, além de outros recados de última hora, como algumas lives que eu tô organizando aí com alguns parceiros, pra gente poder fazer uma coisa realmente que mude o teu entendimento, que te ajude a entender melhor o seu cachorro, para ter um diálogo melhor com ele, um relacionamento como que você sempre quis ter, para que você possa levar o teu cachorro para qualquer lugar, entender o que tá te atrapalhando na sua relação com o seu cachorro, entender o que tá te atrapalhando a ensinar pro seu cachorro aquilo que você espera que ele aprenda, enfim. Então, se inscreve e entra no grupo de WhatsApp. Então, o grão de ração, ele tem essa questão, meu. Por que a gente dá um grão de ração tão pequenininho pro cachorro, né? Ah, é porque ele engasga. Exatamente, ele engasga, mas aí a gente está subestimando a capacidade do cachorro de entender que ele precisa mastigar a comida ao invés de mastigar a tua mão. Então esses foram 6 itens que te ajudam no controle de mordida, coisas que você tem em casa ou que deveria ter e coisas que não necessariamente você precisa gastar um dinheiro para oferecer pro seu cachorro e ajudar ele a canalizar o ímpeto de morder. E aí pra gente encerrar o vídeo
Então, mais uma vez, fica o convite para você assistir a live de controle de mordida, que tá bem importante, complementa com as informações aqui desse vídeo. Espero que você tenha curtido. Se não curtiu ainda, dá o joinha agora, se inscreve no canal, ativa as notificações. Por que que é importante ativar as notificações? Porque chegam vídeos como esse, por exemplo, que vem resolver um problema que você nem sabia que você tinha. Ou talvez já soubesse, mas ainda não tinha encontrado a solução. Se você não tiver com as notificações ativas, como é que você vai saber quando chega o vídeo? Então é isso aí, um abraço e a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Até mais!